Marcos capítulo 5, versículo 21 fala assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, venha por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. O senhor está vendo a multidão aglomerada ao seu redor e perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito. E então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fica livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. No entanto, não fazendo caso deles, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, a casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço, o pessoal chorando e se lamentando. Ele entrou e disse: gente, por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou aonde a criança estava, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela algo para comer. Amém? Senhor, essa é a sua palavra, queremos ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca a palavra do Senhor possa ser ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o tema: como a fé se expressa. Diga para quem está do seu lado: como a fé se expressa. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a gente lê a Bíblia, nós temos uma tendência, por vivermos em um mundo moderno ou pós-moderno, de sempre fazermos uma leitura bíblica com um recorte científico. E aí nós chamamos isso de teologia. O que é teologia? A teologia é uma leitura da Bíblia por uma ótica científica. Nós tomamos as ferramentas da ciência, da interpretação de texto, da gramática, e a partir disso então nós construímos uma leitura que nos dá acesso à formação de um conteúdo chamado teologia. Só que, irmãos, a proposta do texto bíblico não é essa. A Bíblia não foi escrita para que a gente pudesse lê-la com um olhar científico. Não era essa a intenção de Paulo,
dos discípulos de Jesus e também dos escritores do Antigo Testamento, quando escreveram a Bíblia, que ao olharmos para ela, tivéssemos um olhar crítico, um olhar científico. A Bíblia, na verdade, ela é um convite a um relacionamento com Jesus. A Bíblia é um convite para a nossa relação com Deus, amém, queridos? Porque a nossa fé não é um conjunto de regras e doutrinas, mas a nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Não é que seja errado nós lemos a Bíblia com um olhar científico, mas se a nossa leitura do texto bíblico ela é apenas científica, nós estamos perdendo o melhor da Bíblia, que é esse convite feito pelo próprio texto sagrado para mergulharmos em um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Porque o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, Ele não está morto, Ele está vivo, e Ele está disponível para ter um relacionamento com você. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. O Cristo que se revelou nas páginas desse texto continua presente, andando conosco através do seu Espírito, e Ele está convidando a mim e a você para nos lançarmos na direção dEle, para termos um relacionamento com Ele. Só que quando você lê a Bíblia, você descobre que existe um elemento que é muito importante para nós termos esse relacionamento com Jesus. Esse relacionamento que o texto bíblico propõe para mim e para você, de Gênesis a Apocalipse. E que relacionamento é esse? Ou que elemento é esse na verdade? Esse elemento é o elemento fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Percebam, irmãos, a Bíblia não diz que sem fé é difícil agradar a Deus. A Bíblia não diz que sem fé nós teremos dificuldades para agradar a Deus, encontraremos obstáculos no nosso relacionamento com Deus. Não, a Bíblia diz que sem fé é impossível. Agora perceba, essa fé que o texto bíblico propõe, que é necessária para um relacionamento com Deus, ela não é, como muitos pensam, um salto no escuro. Tem um pensador do século XIX chamado Søren Kierkegaard, e Kierkegaard dizia que a fé é um salto no escuro. Ele é o pai do existencialismo cristão com uma perspectiva filosófica. Kierkegaard dizia: olha, a fé é um salto no escuro, é um salto na direção do escuro. Eu digo para você, a fé não é um salto no escuro, irmão. A fé é um salto na direção de Jesus. A fé não é um salto em direção ao desconhecido, não. A fé é um salto na direção de alguém que você conhece o caráter dele, porque ele se propôs a revelar na criação, na escritura e na história, através da encarnação. Tem alguém comigo aqui? Então quando você se lança em fé na direção de Jesus, você não está pulando no escuro, você está se lançando na direção de alguém que você aprendeu a conhecer o caráter dele pelo relacionamento que você desenvolveu com ele, amém, queridos? Como eu disse para vocês, a minha bebê tem 6 meses, mas eu sou um pai muito babão, muito. Eu não vejo a hora de a minha filha ser um pouquinho maior, para poder fazer com ela aquela brincadeira que todo pai babão faz. Põe a sua filha num lugar mais alto e fala para ela: filha, pula. Vocês estão comigo? E a criança, sem pensar 2 vezes, o que ela faz? Ela corre e pula. E por que ela faz isso? Porque ela confia no caráter de quem está chamando. Tem alguém comigo aqui? A criança não faz cálculos se o pai terá condição de segurá-la. Ela aprendeu pelo relacionamento com o pai, que o pai dá conta, não apenas de fazer o convite, mas também de sustentar o convite que ele fez. Irmão, quem se relaciona com Jesus, aprende com Ele, que Jesus não é apenas poderoso para convidar você para um lugar, mas Ele também é poderoso para sustentar você para um lugar que Ele te chamou para ir. A fé não é um salto no escuro, a fé é um salto na direção de Jesus. A Bíblia é um convite, o convite para o relacionamento com Jesus.
E se nós queremos desenvolver esse relacionamento, é necessário que tenhamos confiança em Deus, confiança em Jesus. E a pergunta é: como essa fé depositada na pessoa de Jesus se expressa? De que maneira a fé que é colocada em Jesus, ela se expressa? E esse texto ensina para mim e para você 3 lições a respeito de como a fé se expressa quando é colocada em Jesus para um relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, a fé, irmãos, quando é colocada em Jesus, ela se expressa, vocês estão comigo aqui? Ela se expressa, irmãos, de uma forma radical. Ela se expressa de uma maneira a nos tirar do nosso lugar de conforto. A fé posta em Jesus para um relacionamento com Ele, ela se expressa, irmãos, correndo riscos. Diga comigo, riscos. Cutuca o seu irmão e fala para ele: riscos. Pergunta para ele assim: você está disposto a correr riscos pela sua fé em Jesus? Quem está disposto a correr risco pela sua fé em Jesus aqui? Por que eu digo isso? Presta atenção. O texto conta para mim e para você, em primeiro lugar, a história de um homem chamado Jairo. E a Bíblia diz que esse Jairo era o dirigente de uma sinagoga. Alguns meses atrás, eu estive lá nessa sinagoga que o Jairo cuidava, em Cafarnaum. Eu estive lá. Uma nova sinagoga foi construída por cima, mas após fazer a escavação, encontraram ali, nessa nova sinagoga, a sinagoga que o Jairo cuidava. Eu estive ali. O Jairo cuidava de uma igreja, né, bem menor do que essa, um pouquinho menor só, estou brincando, bem menor do que essa. E se você conhece um pouquinho, obrigado querida, do texto bíblico, você sabe que ao cuidar de uma igreja, Jairo então fazia parte de um movimento religioso, que na Bíblia é chamado de movimento dos fariseus, ou de sinédrio, que era a junção de vários movimentos religiosos. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, faziam parte de uma cúpula religiosa que é chamada na Bíblia de sinédrio. Mas provavelmente Jairo fazia parte do movimento dos fariseus, e por isso cuidava de uma igreja. Entre outras palavras, o Jairo era o pastor de uma igreja que fazia parte de um movimento religioso. Só que esse movimento religioso, irmãos, não tinha nenhum tipo de paixão, de interesse, de empatia por Jesus. Pelo contrário, que a Bíblia diz que eles foram um dos responsáveis, juntamente com a cultura e a política daquele tempo, pela morte de Jesus. A morte de Jesus foi uma conspiração religiosa, política e cultural. E o Jairo fazia parte desse movimento religioso, que não tinha nem um pouco de empatia por Jesus. Pelo contrário, que estava a todo custo planejando de alguma forma pegar Jesus em algum tipo de falha, para justificar a sua morte. Ou seja, para Jairo ser visto com Jesus, significava se expor em uma situação de risco. Você deve se lembrar que um outro personagem que fazia parte do movimento religioso, quando quis se encontrar com Jesus, buscou Jesus de madrugada, o Nicodemos, porque ele não queria se expor a esse risco. Ele sabia que procurar Jesus durante o dia poderia significar perder de alguma forma algum prestígio do círculo religioso. Só que, irmão, presta atenção, o Jairo fazia parte do movimento religioso, que por mais que ele prezasse, não podia fazer nada pela sua filha. Talvez Jairo já tivesse até mesmo buscado na religião suporte, para que a enfermidade da sua filha fosse de alguma forma minimizada, mas a religião não pôde fazer nada por ele. E agora, diante da ineficácia da religião, ou Jairo preserva o status religioso, ou ele corre o risco de ir a Jesus e ver a sua filha sendo curada. Tem alguém comigo aqui? Ou Jairo preserva o status religioso e vê a religião ser ineficaz e a sua filha correr risco de morrer, ou ele se expõe ao risco de encontrar com Jesus, ser expulso da sua religião, mas vê Jesus fazer por a filha dele aquilo que a sua religião não podia fazer.
E sabe qual foi a decisão de Jairo? Ele preferiu se expor ao risco do relacionamento com Jesus e ver Jesus mudar a sua vida, do que permanecer onde ele estava e ver a sua filha morrer. Vocês estão comigo aqui, gente? Ele preferiu correr riscos, porque era melhor se arriscar e ir a Jesus do que permanecer no conforto e ver a sua filha morrer. Mas não é apenas Jairo, irmãos, que corre riscos aqui nesse texto. Tem uma outra pessoa que corre risco, e a outra pessoa é a mulher do fluxo de sangue, que já estava doente por 12 anos. Eu não sei se alguém aqui enfrenta uma luta de 12 anos, ou quem sabe no ambiente online. Eu não sei se tem alguém aqui que você ora por uma causa já por 12 anos. Mas a maior parte de nós, queridos, infelizmente desistimos muito antes disso. Segundo a tradição cultural e religiosa que essa mulher vivia, quando o seu ciclo menstrual acabava, ela se apresentava ao sacerdote, e pelo exame o sacerdote constatava que o ciclo havia secado. Ela tomava um banho e ela podia então voltar aos costumes normais da vida comum. Mas quando o ciclo se estendia, ou seja, quando o seu sangramento não parava, o sacerdote então demandava dela mais uma semana de isolamento, para ver se o sangramento parava depois de uma semana. Então ela era mais uma vez examinada, e caso o sangramento parasse, ela era então reintroduzida à sua vida comum. Só que essa mulher foi semana após semana procurando o líder religioso, para que ele pudesse avaliá-la, e toda vez que ela chegava, ela ainda estava com sangramento, até que então, após uma sequência de visitas ao líder religioso, ela foi diagnosticada pela religião como uma mulher impura. E o que significava isso? Significava ir para um lugar de isolamento, abrir mão da convivência com a sua família, possivelmente com o seu esposo, com os seus filhos. Naquela época era muito difícil uma mulher viver sozinha. Abrir mão de qualquer convivência social com outras pessoas, e caso ela aparecesse em ambiente público, ela precisava carregar com ela de forma visível as marcas de que ela era uma mulher rejeitada socialmente. Ou seja, ela precisava andar no meio das pessoas, talvez gritando, ou quem sabe com uma placa dizendo: eu sou impura, fiquem longe de mim. Mas após ser diagnosticada pela religião dessa maneira, essa mulher então decidiu procurar um outro diagnóstico, para ver se alguém tinha uma palavra diferente para ela. E quem ela procurou? Ela procurou a medicina. Depois de ser desenganada pela religião, ela pensou: talvez os médicos ou a medicina possam dizer algo diferente ao meu respeito. E sendo possuidora de algum bem financeiro, o que não era muito comum naquela época, porque a medicina era muito cara, não era acessível a todo mundo, essa mulher então começou a procurar uma sequência de médicos. Talvez alguém disse para ela: olha, tem um médico que pode resolver seu problema. E ela foi a esse médico, e o médico a diagnosticou, passou um tratamento, ela seguiu o tratamento, passou algum tempo, ela permanecia enferma. Ela procurou um segundo médico, e a mesma coisa foi feita. Um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. A Bíblia não diz por quanto tempo ela procurou a medicina, mas foi tempo suficiente para que aquela reserva financeira acabasse. E agora ela não estava apenas enferma, mas ela também estava pobre, despossuída de bens, em função da sua busca constante por saúde. Ou seja, não apenas a religião diz para ela: não há nada a ser feito, mas agora também a medicina diz para ela: não há nada a ser feito por você. E caso ela agora, com o diagnóstico negativo da medicina e da religião, se expusesse a um ambiente público sem as evidências da sua enfermidade, ela poderia, irmão, correr o risco de ser apedrejada. Só que a Bíblia diz que um belo dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você,
Quando as esperanças da religião e da medicina se vão, não existe nada mais eficiente para restaurar a esperança no coração de alguém do que ouvir falar de Jesus. Quando as portas às nossas voltas se fecham e ninguém mais tem palavra de vida ao nosso respeito, ouvir falar de Jesus é suficiente para mudar o rumo da nossa história. Ela ouviu falar de Jesus e ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que eu ficarei curada. E mesmo sabendo que correria o risco, caso fosse descoberta, de ser apedrejada por não se expor publicamente com as evidências da sua enfermidade, ela preferiu correr o risco. Afinal de contas, a vida já se esvaía todo dia. Era melhor correr o risco do apedrejamento e tocar em Jesus do que permanecer aonde estava e ver a vida acabar pouco a pouco. Essa mulher preferiu correr o risco. Irmão, eu digo para você nessa noite: se você decidir se lançar na direção de Jesus para construir um relacionamento com Ele baseado na confiança que você vai depositar nele, você está correndo um grande risco. Você está correndo o risco de ver Jesus fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Você está correndo o risco de ver Ele quebrar cadeias na sua vida que ninguém pode quebrar. Você está correndo o risco de ver Ele te libertar de pecados que ninguém deu conta de libertar. Você está correndo o risco de ver Ele fazer na sua vida o que a religião não pode fazer, o que a medicina não pode fazer, porque Jesus pode mudar a sua história. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Aleluia! A fé se expressa como um risco. Você corre riscos. Aquela mulher preferiu se espremer naquela viela apertada, talvez nas suas últimas forças, e tocar no homem que poderia mudar a sua vida, do que permanecer na sua zona de conforto e nunca mais ver a sua história ser transformada. Mas, irmão, presta atenção: a fé não se expressa apenas como um risco. A fé também se expressa como perseverança. Diga para quem está pertinho de você: a fé se expressa como perseverança. E por que eu digo isso? Poxa, irmão, presta atenção. Em primeiro lugar, por causa da própria mulher. Não eram 12 dias, não eram 12 semanas, não eram 12 meses, não eram 12 horas, 12 minutos, 12 segundos. Eram 12 anos. E a despeito dos obstáculos e das palavras negativas, o ouvir de Jesus foi tão eficiente ao coração dela, que ela se propôs a arriscar e a enfrentar todos os obstáculos que aquele encontro poderia oferecer, simplesmente para poder tocar em Jesus. Vocês estão comigo aqui? Mas a maior perseverança que esse texto nos apresenta não é tanto da mulher, apenas da mulher, mas é principalmente de Jairo. Porque quando ele foi procurar Jesus, diz o texto bíblico que a filha dele estava prestes a morrer, ela não tinha morrido ainda. Então, aos olhos de Jairo ainda havia esperança. E como eu disse para você, eu estive lá nesse lugar, e a casa de Jairo, irmãos, da igreja, da sinagoga, era muito próxima, talvez no máximo uma distância de 3 quilômetros. Ou seja, era um percurso curto, mas de uma via muito estreita, ruas muito estreitas. Jesus era sempre acompanhado de uma multidão, o que obviamente tornava o percurso, ainda que curto, muito mais difícil. É a mesma coisa que vai acontecer agora, amém? Eu pegando castelo para descer para o interior, né? Vocês estão entendendo? Tipo assim, vai ser muito mais difícil, né? Trânsito, congestionamento. E Jesus então, diante da demanda de Jairo, decidiu caminhar com ele. Só que andando talvez por alguns metros ali, essa mulher toca em Jesus, ela é curada. E Jesus para aquela caminhada para começar a olhar à sua volta e a perguntar: alguém tocou em mim? Os discípulos olham para ele, eu fico imaginando que tenha sido Pedro que tenha dito isso, né? Porque Pedro era bem impulsivo. Aí o Pedro olha e fala assim: Jesus, tipo assim, tem uma multidão de gente aqui te apertando, só pergunta: quem te tocou? Jesus diz: não, alguém me tocou diferente, eu senti sair poder de mim.
E a Bíblia diz que a mulher, percebendo o que havia acontecido, não podia permanecer no anonimato. Ela se prostrou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ao ser convidada por Jesus, ela começou a contar toda a sua história. E é óbvio, irmãos, que Jesus fez questão de chamá-la para o meio, para que todos vissem que aquela mulher que outrora era impura, agora já não era mais impura, porque ele a havia purificado. Só que o Jairo está ali, amém, gente? Vendo tudo, num desespero, porque aos olhos dele ainda há uma esperança, mas é necessário que o passo seja apertado, para que essa esperança não vá embora. Só que a mulher começa a contar uma história de 12 anos, e Jesus pacientemente vai ouvir toda a história. E quando ela termina de contar a história, Jesus vira para ela e diz: filha, vai em paz, a tua fé te curou. E quando Jesus vai retomar a caminhada, pessoas chegam da casa de Jairo na direção contrária e dizem para Jesus e para Jairo: olha, não precisa mais incomodar o mestre não, porque aonde havia esperança, agora não há mais esperança. A sua filha, que antes estava terrivelmente doente, agora ela morreu. Eu pergunto para você, se você estivesse no lugar de Jairo, como você reagiria com essa notícia? Você está ali diante de Jesus, e você o procurou porque você sabe que aquele homem que você correu o risco de se encontrar com ele tem poder para curar enfermidades. Porque eu não sei se você entende isso. Na perspectiva da fé de Jairo, irmãos, Jesus podia curar pessoas, e é por isso que ele procurou Jesus antes da menina morrer, porque na cabeça dele, Jesus era suficiente para curar. Mas agora que o relato chegou de morte, a fé de Jairo está estremecida. Mas, irmão, presta atenção, não é a nossa fé que determina até onde Jesus pode ir, é Jesus quem determina até onde a nossa fé tem que ir. Eu vou repetir isso aqui, amém? Muitas vezes nós achamos, irmãos, que Jesus vai até onde a nossa fé vai. Ou seja, se a minha fé vai até a cura, então Jesus vai comigo até a cura. Não, querido, não é Jesus quem vai na altura da sua fé, é a sua fé que tem que andar na altura de onde Ele quer te levar. Porque Jairo foi até Jesus procurando por um milagre, mas Jesus queria dar para Jairo uma ressurreição. O Jairo tinha fé para acreditar na cura, mas Jesus queria esticar a fé de Jairo e levá-lo a acreditar que ele não era suficiente apenas para curar os enfermos, mas ele também era poderoso para ressuscitar os mortos. E ele disse para Jairo: Jairo, fica comigo, esquece o relato à sua volta, esquece tudo que estão dizendo para você. Não é a sua fé que determina até onde eu posso ir, sou eu que determino até onde a sua fé tem que ir, Jairo. É mais ou menos, irmãos, a trajetória de Deus com Abraão em Gênesis capítulo 22. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e oferece ele para mim em sacrifício. Irmão, presta atenção, Abraão tinha fé para andar com Deus diante da promessa, mas agora Deus estava chamando Abraão para acreditar que Deus era poderoso para cumprir a promessa, mesmo quando a promessa não estava mais diante dos seus olhos. Fica comigo, Abraão. Independente do que você pensa, do que você acredita, ou de onde você acha que eu posso te levar, eu quero que você ande comigo, que você confie em mim, e que você me deixe levar você até onde eu quero que você vá. Irmão, presta atenção, a fé persevera porque ela está disposta a caminhar com Jesus até onde Ele estiver disposto a me levar. A fé persevera porque ela não dita os espaços aonde Jesus pode andar. Não, ela simplesmente pega na mão dele e diz: se o Senhor quer me levar, eu estou disposto a ir. Não importa onde o Senhor queira ir comigo, eu estou disposto a confiar em Ti e a caminhar contigo. E quando Abraão subiu no alto daquele monte, e Isaac descobriu que ele era o sacrifício, e se permitiu ser amarrado. Quando Abraão tomou a faca para imolar o menino, para matar o menino, ele ouviu a voz do céu que dizia: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora eu já sei que você me ama, porque você não negou-me o seu filho. A fé está disposta a perseverar.
a seguir com Jesus até onde Ele queira te levar. Sabe, eu tenho certeza absoluta que Jesus está dizendo para muita gente aqui: para de ouvir as coisas à sua volta e fica comigo. Eu tenho certeza que Jesus está bradando isso para a gente online hoje. Fica comigo, confia em mim, decida andar comigo a despeito do que você está ouvindo. Não tente com a sua fé determinar o alcance de Jesus, deixa Ele determinar até onde Ele pode levar a sua fé, a sua confiança nele. E por último, irmãos, para nós caminharmos aqui para o encerramento, a fé se manifesta como um risco. Segundo, a fé se manifesta como perseverança. E terceiro, a fé se manifesta recebendo Jesus. E esse amém foi muito fraco, porque se eu tivesse dito aqui, a fé se manifesta recebendo milagre, talvez você estava em cima da cadeira agora, amém? Mas eu estou dizendo para você que a fé não se manifesta recebendo milagre, a fé se manifesta recebendo Jesus. Porque presta atenção, existe uma coisa muito importante que você precisa saber a respeito de milagres. Milagres não são coisas que Jesus faz, milagre é apenas a manifestação do caráter dele na sua direção. Eu vou repetir isso, amém? Irmão, presta atenção, Jesus não tem milagres para dar, porque milagre não é uma coisa externa a Ele. Jesus não tem curas para fazer, porque cura não é uma coisa externa a Ele. Cura é quem Ele é o Deus que nos cura. Milagre não é uma coisa que Ele opera, milagres são manifestações do caráter dEle na nossa direção, para que a gente conheça um pouco mais de quem Jesus é. Irmão, presta atenção, quando Jesus faz algo por você, a intenção dEle não é apenas te dar o que você precisa, é se dar a você através daquilo que você precisa. Não, pelo amor de Deus, me ajuda, Lagoinhão Faville. A intenção de Jesus não é te dar algo, é se dar através de algo. Aí você pode dizer assim: Zulato, mas é possível que alguém receba algo de Jesus e ainda assim não receba uma revelação de Jesus, do conhecimento de Jesus? E eu digo para você, é possível. Tem muita gente que recebe coisas de Jesus e ainda assim não conhece o Jesus que operou as coisas. Você lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos foram até Jesus para serem curados por Ele, amém? Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. Sabe por quê? Porque 9 receberam uma cura, e 1 recebeu através da cura a revelação do Cristo que cura. E porque ele recebeu, pelo amor de Deus, e porque ele recebeu a revelação do Cristo que cura, através da cura, ele voltou, se ajoelhou e ele disse: você merece ser adorado, porque verdadeiramente você é o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus quer se dar a você através de um milagre, Ele quer se dar a você através de uma cura, Ele quer se dar a você através de uma porta aberta, Ele quer se dar a você através da prosperidade que você precisa. Ele quer se dar, porque mais importante do que você conhecer as mãos dEle, é você conhecer a face dEle. Mais importante do que você conhecer o que Ele é capaz de fazer, é você conhecer quem Ele é. Porque presta atenção, quando você conhece a mão dEle, a sua vida é transformada, mas quando você conhece quem Ele é, a sua eternidade é mudada para sempre. Pelo amor de Deus, quando você conhece a mão dEle, o seu tempo presente muda, mas quando você conhece quem Ele é, o seu destino é mudado para sempre. Porque conhecer Jesus muda a nossa vida para sempre. Para sempre. Sabe, você e eu estamos aqui não apenas para conhecermos o que Ele é capaz de fazer, mas para conhecermos quem Ele é. Aquele dia terminou com Jairo não apenas conhecendo o santo milagreiro, o Cristo que poderia operar milagres, ele terminou conhecendo o Cristo que ressuscitava os mortos. E a vida dele nunca mais foi a mesma.
Sabe, nessa noite você pode sair daqui com algo nas suas mãos, ou você pode sair daqui com uma revelação clara no seu coração que vai mudar você para sempre. Você pode sair daqui com evidências no seu corpo de que Jesus fez algo para você, ou você pode sair daqui como Paulo, marcado no seu coração, e a sua vida vai testemunhar que o Cristo que você conheceu e te tocou mudou a sua história para sempre. Fica de pé no seu lugar. Como a fé se expressa? Em primeiro lugar, a fé se expressa correndo riscos. Ela está disposta a correr riscos para esse encontro com Jesus. Segundo, a fé se expressa com perseverança, ou seja, ela está disposta a ir com Jesus até aonde Jesus determinar. Ele quiser ir. Se Ele quiser me levar para sobre as águas, eu vou com Ele. Se Ele quiser me levar para o alto da montanha, eu vou com Ele. Se Ele quiser me levar para o vale, eu vou com Ele. Porque mais importante do que saber a rota é conhecer quem está comigo. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Tu estás comigo. E por último, a fé se manifesta recebendo Jesus. Jesus. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, por favor. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu confesso que Tu és meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório hoje e fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus, e você está disposto a correr o risco de ver Jesus fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Se você é essa pessoa que fez essa oração dizendo: eu quero entregar minha vida para Cristo, você quer viver algo novo na sua vida, algo que você nunca viveu, ou quem sabe você quer voltar a viver o novo, você já andou com Jesus, mas hoje você está longe, Jesus está chamando você de volta para casa. Eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero te conhecer, e eu quero orar por você, amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto, você que diz: eu quero, isso, eu vejo mãos levantadas. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui essa noite? Alguém pode exaltar Jesus aqui essa noite? Você que levantou uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Pode vir, deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Vem, enquanto nós cantamos, como um trovão, sai do seu lugar e vem, por favor. Vem. Cante como um trovão, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és. Pode vir. Que venha ao céu, nós proclamamos. Sai do seu lugar e vem. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és. Que venha ao céu, nós proclamamos. Cante: vitorioso, vitorioso tu és, vitorioso és. Na tempestade está teu nome vale. Os reinos vão, teu trono acima está. Você que me assiste,
e você também quer tomar essa decisão hoje, nós também queremos orar com você, também queremos orar por você. Você vai digitar para mim: eu quero viver um novo começo. Eu quero viver um novo começo. Digita aí nos comentários do YouTube ou do Instagram, onde você estiver nos acompanhando, digite para nós: eu quero viver o novo. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Você que está aqui na frente, pode chegar bem pertinho. Vem cá mais pertinho. Vem cá mais pertinho. Igreja, você pode estender suas mãos para cá. Tem alguém feliz por aquilo que Jesus está fazendo aqui? Eu não sei você, mas o meu feriado já começou maravilhoso. De mais alguém aqui? Pelo amor de Deus, estenda suas mãos para cá e ore comigo dizendo: Pai, nessa noite nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: Pai, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas a sua família, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Você chora, mas não é de emoção não, é porque Jesus está entrando na sua vida, e Ele nunca mais vai sair. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. E essa é a melhor decisão que você podia tomar essa noite. A Bíblia diz que quando você toma essa decisão, o céu faz uma festa. E se o céu faz festa por você, nós também vamos fazer aqui. Eu vou contar até 3, eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão comigo aí? Vamos lá? 1, 2, 3, podem virar, por favor, podem virar. Como um trovão, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso. Vocês que estão aqui na frente, se vocês deixarem, queria muito, só mais 2 minutinhos da sua atenção. Se vocês deixarem, a gente queria muito anotar o nome de vocês e um telefone, para a gente manter contato. A gente não quer que seja só hoje, pode ser? Então, tá vendo aquela plaquinha amarela levantada ali na minha direita? Eles vão levar vocês para uma sala, é jogo rápido, para facilitar. Nós vamos anotar o nome de vocês, e depois, se vocês quiserem voltar aqui, nós vamos estar aqui ainda, vai ser maravilhoso, beleza? Pode ser? Vamos aplaudi-los enquanto eles saem aqui, irmãos, por favor. Ainda aplauda forte aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, Goiânia, Alphaville, vamos! Como um trovão, diga! Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és. Levanta suas mãos e cante: vitorioso és, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos reivam, teu trono acima está, teu nome. Pai, obrigado por essa noite, pela tua graça. Leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe, guardados e protegidos pela tua boa mão. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Dá um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Espero ver você final de semana aqui, amém, querido? Deus te abençoe. Como um trovão.